Fala galera, beleza? Tudo certo? Vamos começar nossas aulas de sociologia desse segundo bimestre. Sei que estamos atrasados pra caramba, estamos aí no mês de julho, mas vai dar tudo certo, tá? Fica tranquilo. Qual que é o nosso tema do nosso segundo bimestre? Vamos falar do trabalho. Tanto o segundo bimestre quanto o terceiro bimestre, o tema é trabalho. Só que a gente divide em dois eixos temáticos, vamos dizer assim. Primeiramente, agora a gente vai falar o que é trabalho, a divisão do trabalho, explicar sobre essas paradas, é bem tranquilo. E o terceiro bimestre a gente vai falar mais sobre as relações de trabalho. Como que são as relações no campo, na cidade, trabalho infantil, essas paradas aí. Beleza? É bem tranquilo. Mas para começar a falar de trabalho, então, vamos responder a seguinte perguntinha. O que é trabalho? Você sabe o que é trabalho? Trabalho é toda atividade humana, remunerada ou não, que tem como objetivo a produção de um objeto ou de um serviço para satisfação humana. Então veja bem, nem todo trabalho é aquele que você vai fazer para ganhar dinheiro. Você tem trabalho que não precisa ser remunerado, ou seja, não está ligado ao dinheiro. Toda atividade remunerada ou não remunerada, mas que você produz algum objeto. Eu sei que tem muita gente aí que trabalha em casa, que sai da escola, vai fazer trabalho em casa, né? Vai ajudar os pais. É um trabalho, que não é remunerado muitas vezes, né? Ajudar os pais em casa, fazer até um trabalho para a escola, por isso tem nome de trabalho. Você está produzindo alguma coisa. Então é produzir um serviço ou um trabalho para satisfação humana, satisfazer o próximo, prestar um serviço, produzir um produto, alguma coisa para o próximo. Então por isso tem trabalho voluntário. Trabalho voluntário não está ligado aí ao dinheiro, né? Você vai, sei lá, participar de uma campanha, pegando alimentos, você vai trabalhar, vai prestar um serviço para alguma casa de apoio, sei lá, uma casa onde ficam os idosos. Então é um trabalho, tem a ver só com dinheiro, né? Mas vamos falar depois também dessa relação capitalista com o trabalho, beleza? Mas vamos tocando no assunto aí. Então o trabalho é definido por Karl Marx, vamos falar bastante de Marx nessa questão de trabalho. Marx vai definir como atividade sobre o qual o ser humano emprega sua força para produzir os meios para o seu sustento. Então, para Marx, o trabalho está ligado exatamente à sustentabilidade. Você precisa trabalhar para se sustentar. Para ele, então, o ser humano emprega sua força, né, de mão de obra para garantir o seu sustento. Então, isso é trabalho. Para a sociologia, o trabalho não é visto apenas como uma forma de subsistência, assim como diz Marx. Tá? Ou seja, a gente não vai ficar trabalhando apenas que o camarada trabalha, ganha um salário para sobreviver. Na verdade, na sociologia, a gente vai estudar todas as relações que envolvem o trabalho, beleza? A sociologia estuda também as relações de trabalho, como que é a nossa relação de trabalho, beleza? E aí a gente interessante pegar aqui o que Kant pensa, né, o filósofo, que mesmo que todas as condições existissem, olha só, isso aqui é bem maneiro, mesmo que todas as condições existissem para que não houvesse necessidade do homem trabalhar, esse precisaria de ocupações, ainda que lhe sejam penosas. Então, olha só, o que Kant quer dizer, né? Mesmo que o ser humano, ele já nasceu numa família rica, ou ele já tem seu sustento, sei lá, ele ganhou uma herança, mesmo que ele vivesse igual lá Adão e Eva, lá no paraíso, sem precisar trabalhar, né? Mas tá certo que depois, né, tem a história bíblica, e até vou falar disso, né? Que foi exatamente ali que começa a relação de trabalho, né? Porque enquanto o Adão e Eva estavam lá no paraíso, ninguém trabalhava, tinha lá as frutinhas, tudo, tal, não sei o que, depois a quebra. Depois eu vou falar disso. Mas pro Kant, ele vai falar o seguinte: então, mesmo que o ser humano, mesmo que você não precisasse de trabalhar, não tivesse necessidade, o homem, ele haveria, né, de procurar alguma ocupação, ainda que ele fosse penosa. Isso quer dizer que a ociosidade, ou seja, ficar parado, ser ócio, a ociosidade, pode ser ainda um tormento maior para o homem do que trabalhar. Olha que doideira, isso é muito maneiro. Então, o trabalho para muita gente é prazeroso.
gosta de trabalhar, gosta de sair de casa, gosta de ter uma ocupação, gosta de se demonstrar útil e gosta. Então, mesmo que não tivesse nada para fazer. Isso, eu sei que vocês reclamam de estudar, de trabalhar. Eu sei, é cansativo. Ninguém falou que é fácil, né? Depois vamos falar ali, que lá na Bíblia, lá o trabalho, ele foi visto como um peso, né? Como muita gente, alguns, né? Principalmente a versão religiosa do trabalho, olha o trabalho como um castigo, como um peso. Claro que o trabalho cansa, mas experimenta ficar parado, sem fazer nada, durante 30 dias, 40 dias, 50 dias. No início é até legal, pô, entrei de férias, vou ficar deitado, né, balançando a rede, vou assistir televisão. Fica fazendo isso todos os dias. Chega uma hora que você não aguenta, porque a ociosidade, como diz Kant, pode ser um tormento ainda maior do que ter que trabalhar. Né? Então a sociologia ela vai trabalhar essas relações de trabalho. É claro que a sociologia ela vai trabalhar questões muito mais aprofundadas do que isso, apenas trabalhar, ganhar seu dinheiro. Vamos estudar a questão de exploração e várias paradas aí, que eu não vou ficar entrando muito no assunto hoje. Hoje vamos estudar o que é trabalho e entender que as relações de trabalho, a visão do trabalho, ela foi mudando ao longo dos anos, beleza? Na sociedade moderna em que a gente vive, olha só, muitas pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa. Essa é uma questão que já começa a modificar a nossa sociedade, já que muita gente, né, não fica parte do dia em casa, muitas vezes sai de manhã e só volta à noite. Isso em regiões metropolitanas é mais sinistro ainda. A gente está estudando isso lá em geografia, né? Que é região metropolitana e tal. Então o camarada muitas vezes sai de manhã de uma cidade, pega trânsito, vai trabalhar 2 horas no trânsito, passa o dia trabalhando, no final do dia ele pega outro ônibus, mais 2 horas para voltar para casa. Chegou em casa já quase 8, 9 horas da noite para tomar banho e jantar e o quê? Dormir, para no outro dia voltar de novo. Então na nossa sociedade moderna tem muito disso, né? Você passa muito mais tempo no trabalho do que até em casa. E aí a outra questão, né, que nessa sociedade atual que a gente vive, o trabalho ele ocupa uma posição tão central na vida das pessoas que muitas vezes você vai ser confundido mais como profissional que você é do que mesmo o indivíduo, né? E tem muitas pessoas que vão, isso eu vou falar melhor aqui mais na frente, mas muita gente não se sente útil se não estiver trabalhando, né? Principalmente os idosos, já passaram a vida inteira trabalhando, aí chega lá, se aposenta, ganha o seu direito de descansar e de ficar sem fazer nada, muitos não conseguem. Você já deve ter experiência com avô, com tios, com pessoas próximas, vizinhos. Fala, pô, ele não para, tá aposentado, mas não para, tá sempre caçando alguma coisinha para fazer, porque realmente o trabalho, ele né, ocupa uma posição muito central na vida das pessoas. E aí, falando disso, um dos significados do trabalho que a sociedade vai dar para as pessoas é conferir uma identidade social ao homem, né? Principalmente em relação ao trabalho. Prova disso é quando as pessoas nos perguntam quem somos, muitas vezes a gente responde o que fazemos. Ou seja, a nossa ocupação, muitas vezes a gente confunde, né? Eu tô falando a gente, o ser humano em si. E essa semana foi muito sinistro, né? Porque rolou isso lá no Rio de Janeiro e espero que vocês tenham acompanhado. O fiscal lá de trânsito, fiscal sanitário lá nos bairros do Rio de Janeiro, fiscalizando. E aí quando ele vai consultar, vai lá falar que as pessoas elas estavam em aglomeração, qual que foi a resposta da mulher e do cara? Principalmente da mulher. Ah, não sou um cidadão, eu sou um engenheiro, ele é um engenheiro formado. Olha, tô falando porque isso acontece em geral. As pessoas, muitas vezes, elas esquecem que são cidadãs, pessoas, e se identificam mais com o que você é na sua profissão. E aí, né, então, ali, beleza que o cara era engenheiro, mas ele, como um cidadão comum, como todos os outros, ele estava fazendo errado ali, segundo, né, principalmente as recomendações sanitárias de evitar a aglomeração. Mas o camarada, né, a mulher, ela se identifica como a profissão, como a sua ocupação, né? Então ela
se identifica não o que ela era, sim o que ela fazia, ou seja, a ocupação. Não fala o nome nem nada. Sim, eu sou engenheiro, não sei o quê, né? E aí, cara, eu quero chamar a atenção também, aproveitando a falar disso, para essa fase que vocês passam na vida, né? Segundo ano para terceiro, e principalmente no terceiro, aquela pressão de ser ano de Enem e ter que escolher uma faculdade para fazer. Então, como a gente vai ver aqui, né, durante essa aula, o trabalho, ele ocupa uma posição central na vida das pessoas, né, como a gente viu. E vimos aqui que muitas vezes as pessoas respondem mais pelo que fazem do que pelo que é. Então, nessa fase que vocês estão de escolher profissão, tem que ser algo muito pensado, com calma, e não na obrigação de ter que escolher. Porque o trabalho, ele tem que ser algo prazeroso, você tem que fazer. Claro que é uma coisa que está ligada ao sustento, a receber salário, a manter suas contas, mas está muito ligado também a você fazer algo que você goste, né? Ninguém está fadado a fazer algo que não goste pelo resto da vida. Por isso que a gente estuda, porque a gente faz ensino médio, depois quer fazer uma faculdade, quer fazer um curso, quer fazer alguma coisa, algo que a gente gosta, né? Então por isso que tem que pensar direitinho. Eu acho muito preocupante esse momento que ficam exercendo uma pressão muito grande para vocês escolherem a profissão e de repente escolhem errado. Mas também não tem nada de errado também não, né? Eu vejo muitas pessoas que chegam a um determinado tempo de uma profissão e falam, ah, cansei, quero fazer outra coisa. E vai. E é legal também até fazer outras coisas, para arejar a cabeça, né? O professor dá aula aí 40 anos fazendo a mesma coisa, deve ser cansativo, né? Eu não tenho 40 anos de profissão, nem de vida, graças a Deus, né? Mas vou chegar, se Deus quiser. Mas existe muito disso, né? De você se ver mais como uma profissão. Então, por isso que é muito sério pensar nisso, né? Sua ocupação. Então, muitas pessoas se enxergam mais como professor, né? Sou o quê? Eu sou o professor, sou o policial, né? Sou o gari. E aí, outra questão também que é interessante a gente chamar a atenção é que muitas vezes as pessoas vão te identificar como um grau de importância sobre o que você faz, né? E aí, ou seja, todo trabalho ele está produzindo um produto ou um serviço e é importante todos eles. Se não tiver o serviço do gari varrendo a rua, recolhendo lixo, a cidade vira um caos. Eu lembro uns 2 anos atrás, os garis fizeram greve em pleno carnaval no Rio de Janeiro. Na época que tava, né, o pessoal bebe cerveja, joga latinha no chão, os garis fizeram greve. Cara, virou uma montanha de lixo. Aí as pessoas pensavam, pô, mas cadê os caras para catar o lixo? Aí nessa hora as pessoas sentem falta e vê a importância. Então, todo trabalho tem sua importância. O policial tem sua importância, ele tem sua função na sociedade, que é de dar segurança às pessoas. O professor tem sua função, o gari tem sua função, beleza? Só que algumas pessoas menosprezam, né, outras funções. Foi o que aconteceu nessa reportagem aí durante essa semana. Que a mulher lá era engenheira, ela falou, mais do que você. Cara, essa reportagem é bizarra. Bizarra. A mulher se identificando como a sua profissão, achando que ela era maior do que o camarada que estava fazendo um trabalho também, né, fazendo um trabalho de fiscalização no período noturno, saindo de casa, se arriscando para o bem melhor da vida daquelas pessoas, e as pessoas ainda querendo ser melhor só porque ela é uma profissão diferente. Então, na sociedade contemporânea, a nossa vida está muito ligada ao trabalho, mas isso não nos deixa de ser cidadãos comuns, como as outras pessoas, né? Isso é, como eu estava dizendo, questão de escolher profissão aí. Escolha uma profissão que você goste de fazer. E todas elas são legais. E não foca muito na profissão que pague mais ou na profissão que vai te dar um maior status. Porque isso é secundário, né? Muita gente quer fazer direito apenas porque acha legal o cara ser advogado. Muita gente quer fazer medicina só porque é maneiro ser médico. E não tem vocação nenhuma. O cara se forma, vai ser um médico mal do cacete lá. Né? Deu pra entender? Então, eu tenho que ficar ligado nessas paradas aí. Então, geralmente, a primeira pergunta que vem, que as pessoas conhecem, né? Que vai fazendo a pessoa, é o que você faz?
Você tá saindo aí, vai arrumar uma namoradinha à noite aí, conhecendo a balada e tal. Pô, só que o que você faz? Ah, eu sou professor, ah, não sei o quê. É como se o trabalho falasse pelo indivíduo. É como se o trabalho, né, fosse a identidade das pessoas. Na aula de sociologia lá do primeiro ano, a gente trabalha com a questão do status social. Né? O status social é como você se vê. E está muito ligado a isso, né? As pessoas o seu status social é o que você faz. Ah, Hermes é o professor, ah, você é não sei o quê. Né? Então tá muito ligado a essas questões aí. Beleza? Show de bola, vamos dar continuidade aí. Mas será que o trabalho sempre foi tão importante assim? Só uma pergunta maneira, né? Será que todo mundo se identificava, assim, gostava de trabalhar, gostava de se exibir, gostava de fazer as coisas, gostava de... Não. Né? A grande questão não é isso, tá? Seu significado nem sempre foi o mesmo em todas as épocas e em todas as sociedades. O trabalho, ele passou aí, né? A gente vai pegar aí desde a antiguidade, um pouco até a Idade Média, e ver o quanto que ele foi mudando aí de conotação, que as pessoas foram olhando para a questão do trabalho. Primeiro, o trabalho da antiguidade. O termo trabalho, olha só que doideira que é isso. O trabalho é originário lá da Roma Antiga, né? O termo, não trabalhar, mas o termo, a palavra trabalho, é originário da Roma Antiga, que vem do latim tripalium, que designa um instrumento de tortura. Olha isso. A palavra trabalho designa da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura, que por extensão significava aquilo que te fadiga ou te provoca dor. Então o trabalho está ligado não a uma coisa boa, o trabalho está ligado a algo ruim, que é algo que te provoca dor, que te fatiga e que está ligado à tortura. Então esse aí, ó, que está aqui em cima de mim, é o tripalium, que era um instrumento de tortura. Ó. Na etimologia da palavra trabalho, ou tripalium do latim, o instrumento romano de tortura, uma espécie de um tripé formado por 3 estacas cravadas no chão, onde eram supliciados os escravos. Tri de 3 e palos de pau, literalmente 3 paus, daí o verbo tripaliare, que significava inicialmente torturar alguém no tripalium. Olha que doideira. Então, trabalho, a própria palavra já vem dessa questão de tortura. O trabalho era visto como algo ruim lá na antiguidade. O conceito de trabalho também é formado por um elemento teológico, principalmente com a influência greco-romana, helenista, que vem até os dias de hoje, formada lá com a ideia bíblica. Por quê? Porque o trabalho está muito ligado lá na Bíblia, como eu estava dizendo para vocês, é na questão de Adão e Eva. Porque Adão e Eva foram criados para viver no paraíso como? Tranquilão, show de bola, não é isso? Tendo frutinha lá na arvorezinha, pegava o frutinho, não tinha trabalho nenhum, estava tudo pronto. Deus colocou-os no paraíso. E aí, quando eles cometem o pecado contra Deus, o que Deus vai e faz? Dá o castigo. E o castigo para o homem é o quê? Trabalhar. Então está lá na Bíblia, lá em Gênesis, falando que é o seguinte, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes terra, até que você morra, né? Porque dela foste formado, porquanto és em pó e tu reinarás. Então, na verdade, ele vai dizer isso aqui, né? Que a partir de agora, no suor do teu rosto, ou seja, se esforçando, trabalhando, é que vocês agora comerá o teu pão. Agora você não vai pegar a frutinha pronta lá, você vai ter que trabalhar. Foi feito aí como um castigo. Então a visão religiosa, né, ela traz aí essa ideia de castigo, de um Deus que castiga, e o castigo é trabalhar. Beleza? A concepção do trabalho sempre esteve predominantemente ligada na Bíblia, então com uma visão negativa, né? Na Bíblia, Adão e Eva viviam felizes, como eu disse, né? Até que o pecado provoca sua expulsão do paraíso, a condenação é trabalhar, o suor do teu rosto. E a Eva coube o trabalho do parto, muita gente fala, né? Trabalho do parto. E aí ligado à dor também, né? Sofrimento, castigo. E aí já avança aí pela antiguidade. Em Roma, permaneceu a divisão entre a arte de governar e o trabalho braçal. Aqui a gente divide quem trabalha e quem governa. Sendo um império, né, fundado na escravidão, o trabalho braçal era visto como degradante. Olha aí, ó. O trabalho braçal, ou seja, a força de trabalho, fazer as paradas, era visto como degradante
e destinados aos povos dominados, tidos como inferiores. Então, e o que era o povo inferior? O escravo. E a ele, como ele era um povo inferior, era dado a ele a missão de trabalhar, o trabalho braçal, o trabalho de fazer. Olha aí, porque o trabalho nesse momento era visto aí como algo degradante. Isso em Roma. Na cultura grega, cabia aos cidadãos a organização e o comando da polis. As funções dos escravos, olha aí também, né? Eram restritas às atividades inferiores de transformação da natureza em bem determinados para as camadas superiores. Então, quem é que transformava a matéria-prima, né, que até então com as mãos, em produtos, eram quem? Eram os escravos. Ou seja, era a função do escravo fazer o quê? Transformar a natureza, ou seja, transformar a natureza em um bem, ou seja, trabalhar. Enquanto que restavam aí para os cidadãos, né, o comando e a organização lá das cidades gregas. Então a gente já viu que, né, desde a antiguidade, pegando a história bíblica, o trabalho é visto como algo ruim, algo de degradante, algo, né, como diz lá na Bíblia, lá, é um castigo, né? Os gregos pensavam que o ócio criativo, digno do homem livre, e o trabalho manual era desprezado. Então, ou seja, os gregos pensavam que o ócio criativo, ou seja, a criatividade, o trabalho intelectual, o trabalho de pensar, era digno apenas do homem livre. Não podia fazer nada, ele tinha que ficar parado pensando, raciocinando. Daí os filósofos que passavam pensando, né? Lembra dos filósofos? O que eles faziam? São pensadores. Esses pensadores não faziam trabalho braçal. Eles apenas pensavam, era o ócio criativo. O trabalho manual era o quê? Desprezado. Beleza? Então, o filósofo Aristóteles afirma que ninguém poderia, vai da filosofia, Aristóteles fala que ninguém poderia ser livre e, ao mesmo tempo, obrigado a ganhar o próprio pão. Não dava para trabalhar e pensar ao mesmo tempo. Como que eu ia ser um pensador, ficar pensando, se eu tivesse que trabalhar para ganhar o meu dinheiro? Então, Aristóteles falava isso, né? O tempo deveria ser dedicado a aperfeiçoar o intelecto, as virtudes como a política, a escrita e as artes. Então, se eu sou pensador, não deveria trabalhar. Isso deveria ser feito pelas camadas inferiores, pelo povão. Olha que doideira, né? E aí a gente já tem aí as primeiras divisões de trabalho. Na Idade Média, o trabalho também era considerado uma atividade desprezada, aí já chegando na Idade Média. Aí a gente já entra no feudalismo, né? E a sociedade dividida entre os senhores, dono de terra, e os servos, ou seja, cabia também aos servos apenas o trabalho braçal, e a gente já entra principalmente na questão agrícola, né? A maioria da população feudal era composta por camponeses, eles que eram responsáveis pelo trabalho nas terras de produção agrícola. Quando a gente chega na Idade Média, já tem toda essa questão de trabalho. Mas quem é que vai trabalhar mesmo? Os servos. São eles que vão lá para o campo para produzir alimento, toda essa questão. Na maioria dos casos, os camponeses trabalhavam em regime de servidão. Ou seja, ele meio que trabalhava em troca de alguma coisa, né? Isso submetia aí às várias exigências aí do senhor feudal. Os camponeses que trabalhavam né, no campo, plantando, colhendo, produzindo alimentos, eles trabalhavam em troca de moradia e proteção. Veja bem que nessa época a gente ainda não tinha entrado no capitalismo, né? O capitalismo é pós-feudalismo. Aqui a gente está na época do feudalismo, é época de troca das coisas. Não era acumular capital até então. A gente não tinha entrado nessa fase do capitalismo de vender força de trabalho, que a gente vai falar mais para frente. Mas aqui era troca. Você trabalhava, os camponeses trabalhavam para trocar por moradia e proteção. Os nobres se dedicavam à função de defender os reinos, os invasores, que era a nobreza. Já os camponeses não, trabalhavam para comer e para ter moradia, proteção, morar lá na casa dos senhores feudais. E aí a gente chega no Renascimento, e aqui vai ter uma participação muito importante de um camarada, que a gente vai falar do Calvin, né? Porque volta uma ideia religiosa, mudando um pouco essa questão
do pensamento cristão em relação ao trabalho como castigo lá atrás do de Adão e Eva. Vamos ver. Então, no Renascimento surge a concepção de que o trabalho é o inerente ao homem, muitas vezes se baseado aí na questão religiosa, né? Na Bíblia, o trabalho dignifica um homem. Então começa essa parada. A ideia de maestria, a perfeição do artesão, que se tornava um verdadeiro mestre dominador do ofício. Então o Renascimento, como ele está muito baseado na questão da arte, né? O Renascimento artístico, então começa a valorizar o trabalho. Então tem a questão do artesão, que faz aquelas, né, obras de arte muito legal, que se tornava um mestre, e aí você já tem uma valorização do trabalho. E aí a gente tem paralelamente então o calvinismo, que valoriza o trabalho ao criar uma ética favorável ao lucro, ao trabalho árduo e ao enriquecimento pessoal. Então já muda, né, de toda a questão aqui do trabalho. Nesse sentido, o que Calvin vai fazer? Ele resgata o sentido real do trabalho, tido como uma maldição em sua época. Aquela maldição que era visto desde lá da criação do planeta, lá, Adão e Eva, visto na Bíblia. Todo mundo via, né, a questão do trabalho como uma questão de tortura na antiguidade. O Calvin, né, o calvinismo, vem mudar um pouco essa questão até para poder legitimar o trabalho. Ou seja, agora o servo ele vai ficar orgulhoso do que ele está fazendo, porque ele está servindo, ele está se sentindo útil. O servo agora ele não é só para um trabalhador amaldiçoado, ele é um servo, ele está fazendo algo de bom, né? Então você resgata o sentido do trabalho, beleza? O Calvino, né, mostra que o trabalho é uma bênção, olha aí, e que o homem deve usar a sua vocação para a glória de Deus e também para o benefício da sociedade. Aqui muda a questão do trabalho. Aqui, a partir desse momento. Aqui, trabalhar já não passa a ser tão ruim. Né? Aqui, trabalhar mostra que você está fazendo aí um benefício para a sociedade. Você é um bem para a sociedade, com o seu trabalho. Né? Daqui, o trabalhar é uma bênção de Deus. Olha aí. Né? Então, tira a maldição. Isso aí, a partir do Renascimento. Você muda, né, toda a ideia de trabalho. Ao olharmos para os períodos históricos, então, que a gente acabou de analisar, a gente viu que basicamente o trabalho até então era um trabalho rural, até porque a gente está ajudando isso em geografia também, né? A população começa a ser mais urbana a partir da industrialização em século XVIII. Até então a gente não tinha muita indústria e a população então era majoritariamente rural, trabalhava basicamente no campo, todas as atividades eram agrícolas, eram rurais, né? O trabalho rural era a principal forma de trabalho desse período. Ninguém tinha indústria, trabalhar em fábrica, comércio, essas paradas, né? A produção de alimentos, então, e de outros bens de consumo estava relacionada à necessidade daqueles que o produziam e também daqueles que consumiam, né? Então, não tinha essa questão do homem agrário, do trabalho nesse momento, não estava ligado para produzir o lucro. Não estava muito voltado para a questão do lucro, né? Mas estava voltado para o próprio consumo. A ideia do trabalho capitalista no qual nós conhecemos hoje, que é trabalhar por dinheiro, fazer tudo por dinheiro, isso é uma questão mais da modernidade com a qual nós estamos vivendo. E é isso que a gente vai falar na próxima aula. Na aula de hoje, só quero que vocês entendam isso, né? Como que o trabalho ele foi modificando as suas formas de olhar para o trabalho lá na antiguidade, visto como uma maldição, toda essa questão. Como isso muda um pouco na Idade Média, que continua sendo como um trabalho amaldiçoado, mas a partir do Renascimento isso começa a mudar, voltado principalmente para a visão religiosa do trabalho. Agora não é só mais um trabalho de servir, amaldiçoado. Não, você tem uma função, uma bênção de Deus e tal. E aí, mas nesse período, como o trabalho basicamente era um trabalho agrícola, o trabalho não estava voltado para o lucro, para o enriquecimento, era uma questão mais de subsistência, voltada mais para o próprio consumo, tanto o seu, de quem produzia, quanto da comunidade. Né? Mas cabe esse período, basicamente, a gente entra no capitalismo, e aí muda totalmente as questões de trabalho, e é isso que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido aí a matéria.
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham tido, vocês falem comigo. E aí esse bimestre aí vai ser bem legal, vai ser bem produtivo falando aí de trabalho. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês, um grande beijo. Ó. Até a nossa próxima aula. Valeu!